você achou, abriu aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até o versículo de número 12, nós vamos orar mais uma vez. Eu vou convidar a Dona Hortência para fazer essa oração. Vem aqui, Dona Hortência. Vou pedir para a Dona Hortência fazer essa oração por mim, para que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão das Escrituras. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Neste momento, Pai, a qual nós estamos nesse momento tão único, tão precioso, ouvindo a Tua palavra, e dela nós sabemos que vamos guardar dentro do nosso coração. Abençoa esse culto de louvor a Deus, abençoa a palavra, onde o Arão estará falando, e nós teremos prazer de ouvir e agradecer a Deus, porque estamos mais uma vez na presença dEle. Obrigado, meu Pai, por todos que estão aqui e por todos que estão ouvindo. E o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa alcançar com a sua bênção. É em Teu nome santo que nós agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Dona Hortência. Irmãos, domingo passado eu falei sobre a importância de seguir Jesus, de ser um discípulo de Jesus e não apenas ser como a multidão. Porque a multidão, ela vê as maravilhas de Jesus, ela até ouve as suas palavras, mas quando Jesus ensina para um grupo específico de pessoas que são os seus seguidores, aqueles a quem ele escolheu, vocacionou para caminhar com ele, ok? Por isso, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, a maneira como ele começa como um ensino para os discípulos. E nós vemos que a primeira parte, a primeira sessão de ensino que Jesus coloca são as bem-aventuranças. E eu separei um tema que é bem-aventuranças, qualidades essenciais nos discípulos. Bem-aventuranças, qualidades essenciais nos discípulos. Olha, quando nós falamos dos discípulos, nós falamos da comunidade daqueles que têm um posicionamento de aprender com o mestre, como nós vimos domingo passado, e de ser transformados pelo seu ensino. Um discípulo é aquele que aprende a viver na perspectiva do seu mestre. É aquele que abre mão dos seus conhecimentos naturais para assumir um conhecimento maior, que é o de Jesus. O pastor Eugene Peterson, num livro sobre a obediência na mesma direção, ele usa o livro dos Salmos para falar de discipulado, ele diz assim: minha segurança vem de quem Deus é, e não de como eu me sinto. É de quem Jesus se revela, e não do que eu sei sobre mim. Discipulado é uma decisão de viver de acordo com aquilo que eu sei sobre Deus, sobre Jesus. Não é aquilo que eu sinto sobre Ele. Não é aquilo que eu ache sobre Ele ou sobre mim mesmo. Nem mesmo as pessoas que me cercam. É sobre Deus. Por isso, Jesus está ensinando aos discípulos.
E ele então fala das bem-aventuranças. E eu gostaria de destacar 3 lições. A primeira delas é os bem-aventurados. Bem-aventurado é um termo veterotestamentário. Ele é um termo do Antigo Testamento que é atribuído com o mesmo valor no Novo Testamento. A diferença é que no Novo Testamento, o resultado de uma vida bem-aventurada está aplicada em Cristo. No Antigo Testamento, essa bem-aventurança também é aplicada em Cristo, mas apontava para Ele, para a sua graça. Olha só, o termo veio do Antigo Testamento e tem um significado. Bem-aventurado não significa apenas feliz. Bem-aventurado significa aquele que é plenamente feliz. É preciso fazer essa diferenciação por causa das Bíblias em português, muitas delas, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, por exemplo, de vez de usar o termo bem-aventurado, usa o termo felizes, ou feliz é aquele, quando vai se referir a bem-aventurado. Mas significa muito mais do que uma felicidade, é uma felicidade plena. Não é apenas uma felicidade por conta de uma circunstância ou de um benefício recebido. Às vezes nós ficamos felizes por causa de um benefício, de um resultado de um trabalho, de um lucro, de uma viagem de férias, ou até mesmo de uma surpresa boa. Essa semana eu achei que tinha perdido um livro de um autor que eu gosto muito, Corra com os Cavalos. Inclusive eu já citei o autor aqui, é o Gene Peterson. É um livro que está esgotado. Ele não existe mais aí para vender. Eu achei que eu tinha perdido o livro e graças a Deus o irmão a quem eu tinha emprestado encontrou esse livro. E quando ele chegou em casa com o livro nas mãos, foi uma grande surpresa e alegria, porque todas os registros, anotações que eu tinha feito ali, que um dia eu queria usar, foram salvas, reencontradas. E eu fiquei muito feliz. Mas bem-aventurado ou as bem-aventuranças não se refere a esse tipo de alegria ou felicidade. Como é uma felicidade plena, mostra que é uma felicidade espiritual e de uma vida aprovada com Deus. Por isso, uma felicidade plena. Alguém que vive plenamente feliz. É alguém que vive de acordo com a vontade de Deus, o querer de Deus e a aprovação de Deus. Alguém que é plenamente feliz goza disso em meio às suas virtudes espirituais e não apenas em circunstâncias esporádicas. Um bem-aventurado pode ser alguém que sofra muito. Como o próprio texto que nós lemos das bem-aventuranças, que das bem-aventuranças é aqueles que são perseguidos. Eu não consigo entender a perseguição sem o sofrimento. E na Bíblia, a perseguição à igreja por causa de Cristo está associada ao martírio, que envolve grande preço e grande sofrimento. Por isso, ser plenamente feliz não significa a ausência de lutas, de provações, de sofrimentos e de adversidade. Por isso, entenda o que o termo que Jesus apresenta na primeira fase de ensino dele significa. O bem-aventurado ou os bem-aventurados são aqueles que são plenamente felizes. Por quê? Porque espiritualmente estão vivendo uma vida com a aprovação e o direcionamento de Deus. Eu desejo isso para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que teme ao Senhor, que ama Jesus Cristo, que é discípulo dele, que você tenha uma vida de bem-aventurança. Somente os bem-aventurados são verdadeiramente felizes. Eu vou repetir essa frase novamente. Somente os bem-aventurados são verdadeiramente felizes. Em segundo lugar, irmãos, nós temos o que são as bem-aventuranças. Jesus usa a expressão bem-aventurado, mas ele vai atribuir 8 ou 9
Tem gente que discute, teólogos, se são 8 ou se são 9 bem-aventuranças. Eu e alguns teólogos acreditamos que isso não é importante. O mais importante é o ensino que as bem-aventuranças trazem. É que neste ensino de Jesus, nós aprendemos que cada bem-aventurança vem com qualidade que Deus valoriza. Esse termo, desse segundo ponto, ele não é meu. Eu tirei de um pregador inglês chamado John Stott. Ele trata as bem-aventuranças como qualidades que Deus valoriza. Então, dentro da ideia de que as bem-aventuranças são qualidades essenciais na vida do discípulo, nós entendemos que quando Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças, ele começa o sermão para os discípulos e direciona isso para eles. Ele está dizendo que Deus quer que essas qualidades habitem na vida do seu povo. E Jesus deseja que os seus seguidores tenham essas qualidades na sua vida. Olha, um outro pastor puritano que eu tenho lido bastante por conta destes sermões, no Sermão do Monte, da exposição, é o pastor Martyn Lloyd-Jones, também inglês, também britânico, e ele escreveu um livro que é fantástico. Nós temos em português, pela editora Fiel, que são estudos sobre o Sermão do Monte, Martyn Lloyd-Jones. É um livro que é fácil de achar pela internet e bom para você comprar e poder crescer neste conhecimento. Vai ser ruim para mim, porque se você comprar esse livro agora, nesse período de exposição do sermão, você vai perceber que pouco dos meus sermões são exatamente meus. Eu tenho copiado e usado muito o Martyn Lloyd-Jones, tá certo? Você vai me achar um preguiçoso. Mas ele tem contribuído aí para estes sermões. E ele diz duas coisas sobre as bem-aventuranças. Primeiro, que eu usei um título do John Stott. As bem-aventuranças são qualidades que Deus valoriza, que Deus quer na vida dos seus servos, da sua igreja, que Jesus, ao ensinar aos discípulos, queria que estivesse na vida dos seus seguidores. E aí o Martyn Lloyd-Jones, ele diz duas coisas. A primeira delas é que os crentes, os discípulos, eles devem manifestar todas essas qualidades. É um erro achar que os discípulos de Jesus precisam ter uma das qualidades das bem-aventuranças. Ah, não, eu sou manso, mas eu não sou os que choram, sou difícil de chorar. Não, as bem-aventuranças não é assim. Não é para você se adaptar com a sua personalidade. É um erro fazer isso. Os crentes, os seguidores de Jesus, eles devem manifestar na sua vida essas qualidades. Em outras palavras, e aí eu estou citando diretamente Lloyd-Jones, em outras palavras, não é que determinados crentes devam manifestar uma característica e outros devam manifestar outra. Não é correta a opinião de quem afirma que alguns são humildes de espírito e outros são mansos. São qualidades, inclusive, que nós devemos buscar para a nossa vida. A segunda coisa que o Lloyd-Jones fala sobre estas qualidades que Deus valoriza e que Jesus tinha como prioridade na vida dos seus discípulos é que nenhuma dessas qualidades, nenhuma das bem-aventuranças que nós lemos aqui, são tendências naturais do ser humano. Por favor, não confunda as bem-aventuranças com o seu temperamento. Não é disso que Jesus está falando. Nenhuma dessas qualidades são tendências naturais do ser humano. É uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo em nós foram capazes de produzir. Só o Espírito Santo e a graça podem produzir esses resultados em nossas vidas. Não é algo natural a nós. E aí eu quero citar um teólogo contemporâneo, reformado, que chama John MacArthur. O John MacArthur, ele tem uma série de estudos sobre o Novo Testamento e ele tem um livrinho que inclusive eu peguei emprestado do Diácono Lucas, porque eu não tenho, e é uma série muito boa. O Diácono Lucas, inclusive, irmãos, tem todo o Novo Testamento do John MacArthur. E é legal, se você quiser emprestado, ele empresta. Olha aí eu colocando
O irmão na cilada. Fui eu que não devolvi o teu livro mesmo. Foi ele que tinha sumido com o meu Corra com os Cavalos. Mas hoje, quando ele chegou em casa com o livro, irmãos, eu fiquei tão feliz de ter reencontrado o livro perdido. Ó, o John MacArthur, ele diz assim sobre o ensino das bem-aventuranças. Ó, ele não está falando exatamente sobre uma bem-aventurança em si, mas ele está falando sobre o Sermão do Monte. Todo o sermão, capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, ele está explicando que aquilo que Jesus está ensinando é algo que não é possível viver humanamente sozinho, ou inerente ao ser humano. Aí o John MacArthur fala assim, porque o Sermão do Monte é tão importante, porque ele mostra a absoluta necessidade do novo nascimento. O texto que o pastor Edson leu, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, é preciso nascer de novo. E isso está ligado à regeneração, que é a obra da salvação em Cristo Jesus. Então ele diz, olha, é a absoluta necessidade do novo nascimento. Os padrões perfeitos de Deus, que são ensinados no Sermão do Monte, eles são altos e exigentes demais para serem alcançados pela força humana. O Sermão do Monte, ele tem um ensinamento alto e exigente demais para ser alcançado apenas pela força de vontade humana. Por isso, entenda que o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, sobre ser plenamente feliz porque vive uma condição espiritual que tem a aprovação de Deus, essas qualidades que Deus valoriza não são inerentes ao ser humano e não podem ser alcançadas por esforço humano. E aí vem a terceira e última lição que eu gostaria de destacar sobre esta exposição. Jesus é o bem-aventurado. Olha, eu sei que eu falei pouco das bem-aventuranças e a partir de domingo que vem nós vamos estudar cada qualidade das bem-aventuranças separadamente, tudo bem? Espero que não seja cansativo, espero que não seja maçante e espero que isso atraia, inclusive, a sua atenção para crescer nesse conhecimento do Sermão do Monte. Mas hoje eu não vou me deter nas qualidades em si e em explicar cada uma delas, tá certo? Mas eu quero que você entenda uma coisa quando Jesus falou das bem-aventuranças e ensinou isso para os seus discípulos. Ele é o bem-aventurado. Ele é o plenamente feliz. Ele é que espiritualmente, vivamente, cumpriu e realizou todo o propósito de Deus e teve a plena e completa aprovação de Deus em tudo quanto fez. Jesus é o bem-aventurado. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença porque todas as virtudes que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, todas essas qualidades que Deus valoriza, todas essas virtudes que precisam ser encontradas na vida dos crentes, todas elas são atribuídas a Jesus. Todas elas são encontradas na pessoa de Jesus. E não só no Evangelho de Mateus, mas em todos os outros evangelhos sinópticos e inclusive o Evangelho de João. Você vai perceber que essas qualidades, essas virtudes, esses atributos são marcas da personalidade de Jesus Cristo. Então, quando Jesus está ensinando sobre as bem-aventuranças e sobre as qualidades que os discípulos devem ter, ele está falando, se pareça comigo, me imitem. Paulo entende muito bem isso. Em Efésios capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo vos amou. Paulo, em outra carta, diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso, entenda que todas essas qualidades são atribuídas a Jesus Cristo. Ele é o bem-aventurado. Nele se manifesta todos os atributos da bem-aventurança. Irmãos, isso faz a diferença.
Porque lembra que o tópico passado aqui, o segundo que eu falei, que são qualidades que Deus valoriza, mas que não são encontradas na gente, e o John MacArthur diz que a gente, pelo nosso esforço, a gente não consegue ter essas qualidades? Pois bem, Jesus é o bem-aventurado. Por isso, só em Jesus, eu e você podemos desfrutar desse ensino e dessas virtudes. Só seguindo a Jesus, só tendo a vida dele na minha vida, na sua vida, só experimentando do seu caráter, da sua graça, como nós cantamos, que ele nos alcançou, que ele nos redimiu, que o passado ficou para trás, eu me lanço aos seus pés. Só em Jesus eu posso desfrutar destas virtudes. Jesus é a única maneira de alcançarmos os padrões de Deus. Ele é a única esperança de que sejamos bem-aventurados, porque ele é o bem-aventurado. Jesus é a única maneira de alcançarmos os padrões de Deus para a vida plena e feliz. Eu vou citar o John MacArthur de novo, porque quando ele fala que é impossível isso ser encontrado no ser humano, ele diz assim, sobre as bem-aventuranças e sobre isso ser encontrado, sobre Jesus ser o bem-aventurado. Ele diz, apenas aqueles que compartilham da própria natureza de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, podem atender a tais requisitos. Só quem nasceu de novo. Só quem é redimido. Só quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Apenas aqueles que compartilham da própria natureza de Deus, que nasceram não da carne, nem do sangue, ou da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Só destes que, por intermédio de Jesus Cristo, o bem-aventurado, podem atender a tais requisitos. Eu quero concluir esse sermão e quero convidar a equipe de louvor para vir à frente, dizendo para você que o ensino de Jesus dá aos discípulos, o ensino que Jesus dá aos discípulos é uma mensagem transformadora na vida dos seus seguidores. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama para uma transformação radical. E o ensino dele transforma a vida dos seus seguidores. E isso deve acontecer comigo e com você. Pois aponta para um modelo de vida de Cristo e nos direciona para uma vida nos propósitos do padrão de Deus. O padrão de Deus não pode ser fabricado pelo ser humano. São qualidades que ele valoriza e que Jesus tem. Ele ensina e nos auxilia a termos também dessas virtudes e qualidades. Ele revela essas qualidades a nós e ele produz em nós verdadeira felicidade, plena felicidade. Ele nos faz bem-aventurados. Porque a vida que ele oferece, o mundo não pode dar. É mais que uma religião. A religião tenta fabricar resultados como o das bem-aventuranças. A religião tenta imitar e tudo que a religião consegue fazer muitas vezes é uma maquiagem religiosa, uma maquiagem espiritualista. Mas aquilo que Jesus faz nos seus discípulos, nos seus seguidores, produz bem-aventuranças. Ou seja, produz espiritualmente uma felicidade plena, porque vive os propósitos de Deus e desfrutam de qualidades que Deus valoriza e que são um caráter de Cristo na nossa vida. Que essas qualidades se encontrem em você também. Vamos cantar essa canção. Ei, pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.